Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Super Media Cast. O intuito desse podcast é trazer muito conteúdo e informação relevante para você, varejista. Aqui nós vamos abordar o mundo dos supermercados, falando sobre temas como tecnologia, experiência de compra, marketing e muito mais. Eu sou Renata Vieser, sou CEO e fundadora da Super Media, e nós damos um up nas vendas e na padronização do marketing da sua loja, através de divulgação de ofertas e conteúdos de maneira automatizada em TVs, terminais de consulta e cartazes prontos para impressão com apenas um clique. Hoje eu estou aqui com a minha colega de bancada, Érica. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós trouxemos um convidado super especial. Ele é um super especialista em supermercados, já de família supermercadista, então tem muita bagagem. E hoje ele leva consultoria para todos os supermercados, né? Faz parte do time aí de uma grande consultoria do Brasil, que é a R Dias. Estamos aqui com o Bruno Abrantes. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, boa tarde. Obrigado. Agradeço o convite aí da Super Media. Prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Bom, Bruno, pra gente, assim, deixar todo mundo te conhecer um pouquinho mais, né? Vou pedir pra te apresentar, falar um pouquinho mais de ti, da tua trajetória, o que tu acha relevante aí do pessoal te conhecer. Ah, legal. Tem alguns minutos ou algumas horas? Brincadeira. Bom, assim, eu venho, como você falou, né, de uma empresa, de uma família supermercadista. A rede de supermercados da família foi fundada pela minha avó, Dona Carolina, né? Antes de falecer junto com o 12º filho, infelizmente, né? Naquela época era o esporte favorito, né? Então, a minha avó, na sala da casa dela, ela criou um pequeno armazém onde ela ensinava as vizinhas, inclusive, economia doméstica. E aí os meus tios mais velhos, eles levaram adiante o negócio. O meu pai também entrou posteriormente, que quando minha avó faleceu ele era muito novo, mas posteriormente ele e os outros irmãos também entraram. Então, não todos, mas muitos irmãos participaram, né, da criação da rede de supermercados. E é uma coisa bem bacana, já mais de 50 anos que existe a rede, desde 1967. Então é uma rede bem grande, importante no interior do Rio de Janeiro. E uma rede que, por estatuto, nenhum dos herdeiros poderia participar. Também uma coisa bem interessante que eles criaram, né? Na associação, os sócios combinaram, no estatuto nenhum herdeiro podia participar da rede. Da ação. Né? Então, assim foi durante muito tempo, e cada herdeiro foi tocar sua vida, assim como eu fui tocar a minha, né? Eu comecei muito cedo na escola, com 5 anos eu já estava na primeira série, então eu era 2 anos mais novo que o mais novo, digamos assim. E dali eu fui fazer faculdade de engenharia elétrica, né? Passei no vestibular com 15 anos, o meu primeiro vestibular, comecei na faculdade com 16, com 21 super anos precoce. Foi assim, seguiu o ritmo. Precoce, né? E com 21 eu já tinha me formado em engenharia elétrica e fui tocar minha vida como engenheiro, né? Fiz carreira como engenheiro, mas muito voltado para a área de projetos mesmo. Eu, como engenheiro, eu trabalhei muito pouco, trabalhei no estágio, que eu até brinco que eu pagava para trabalhar, né, no estágio como engenheiro. Depois eu trabalhei como engenheiro também numa empresa bacana, que era a UTS Engenharia, fiz o diagrama no filar elétrico de toda a siderúrgica Barra Mansa, que é uma siderúrgica importante lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Depois eu fui trabalhar numa empresa também de projetos, que era a Stay, né? Bem bacana, uma empresa muito conceituada na época, e a gente fazia gestão de projetos para outras empresas. Então eu tive um início dentro da Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu fiz vários projetos lá, reforma de laminadores, reforma do alto forno 3, dos fornos de placa. E aí eu comecei realmente uma carreira dentro da gestão de projetos, né? Não muito dentro da engenharia, mas voltado para a gestão de projetos. E esse trabalho foi muito importante para mim, porque me abriu muitas, digamos assim, me fez pensar fora da caixa, né? Coisas que eu nunca tinha visto antes, eu tive que aprender para me virar. Não era aquela engenharia elétrica normal que eu estava pensando que ia fazer depois que eu me formasse. Pelo contrário, não tinha nada a ver com aquilo. E aí fui fazer minha carreira, comecei enquanto eu estava trabalhando lá na Stay, dentro da siderúrgica, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, eu fui fazer um MBA em Business, no Rio de Janeiro, no IBMEC. E aí nos dias do MBA, o que acontecia? Eu tinha que, na siderúrgica é turno, né? Então meu turno começava às 2 da manhã
e terminava teoricamente às 4 da tarde, mas eu combinei de terminar às 2 da tarde, porque aí eu saía, ia em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, pegava o carro, 2 horas de viagem para o Rio, fazia o MBA até às 10 da noite, entrava no carro de novo, voltava para Volta Redonda, aí chegava em Volta Redonda, tomava outro banho, dormia, entre aspas, e 2 horas da manhã estava na CSN de novo. Eu ia te perguntar quanto tempo eu dormia, essa conta não bateu aqui. Foi bem puxado, e aí eu recebi a proposta deles para me mudar para o Rio de Janeiro, fazer outros projetos lá, e aceitei na hora, né? Sim. Desgaste, oba, que bom. 4 horas de sono a mais. Exatamente. Então foi quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar, né? Ainda na Stay, mas como em outras empresas que não fosse a Companhia Siderúrgica Nacional. Então eu fui trabalhar na BMT, que era a dona da Intelig na época. Não sei se vocês vão lembrar da Intelig Telecom, uma empresa de telecomunicações super nova que foi criada pela BMT, pela Stay ainda, mas dentro da BMT, né? E aí fiquei algum tempo lá, depois para a Companhia Vale do Rio Doce, onde eu participei do projeto, da gestão do projeto da primeira mina de cobre do Brasil, que era a mineração no Cerrado do Sossego, foi bem bacana também. E depois de um tempo a Intelig me convidou para ser funcionário deles. Aí eu fui trabalhar na Intelig, né? Não como Stay dentro da Intelig. Fiquei bastante tempo lá, uns 4 a 5 anos, mais ou menos, trabalhando na pós-venda, que era controle dos projetos, a coordenação dos projetos, né? Muitos clientes importantes pelo Brasil e até alguns internacionais. Depois disso, eu fui convidado a trabalhar na Huawei Technologies, que é aquela que o pessoal lá estava implicando por causa da tecnologia 5G nos Estados Unidos, né? É a maior empresa, na época era uma empresa muito grande de tecnologia chinesa. E como eu estava fazendo um outro MBA, eu fiz o MBA de Business primeiro no Rio, né? E depois eu fui fazer o MBA em Gestão de Projetos lá no UFRJ, né? Na Escola Politécnica. E aí eles me convidaram para trabalhar, para ser gerente de projeto deles lá no Rio de Janeiro. Fiz vários projetos, atendi todas as companhias de telecomunicações na época. Era até engraçado, porque cada companhia que eu atendia, eu tinha que andar com um telefone daquela companhia para conversar com o pessoal. Então parecia assim tudo Batman. Tinha uns 5 aparelhos de telefone e o meu. Então eu tinha que andar com aquele monte de aparelhos lá para atender o pessoal. O último grande projeto que eu fiz na Huawei foi a troca de tecnologia da Vivo, que foi a última que saiu do CDMA para o GSM. Então eu gerenciei esse projeto lá no Rio de Janeiro, né, que em cada estado do Brasil tinha um gerente de projeto, que é um projeto muito grande, muito abrangente. E esse foi o último grande projeto e o último grande trabalho que eu fiz antes de entrar nos supermercados, no ramo do varejo. O ramo do varejo, como eu já disse no início, está no sangue da família, né? Começou lá na minha avó. E aí, o que aconteceu? Como o estatuto não permitia que nenhum herdeiro entrasse na rede, simplesmente eles contrataram uma empresa que é a Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte para fazer um programa de sucessão familiar. Então a Fundação Dom Cabral ela entrevistou durante, se eu não me engano, 2 anos todos os candidatos a sucessores. E aí inclui-se também as esposas, né, os meus primos, meu irmão, todo mundo foi entrevistado, todo mundo colocou lá se havia ou não interesse em participar. E de todos os entrevistados, que foram muitos, pode acreditar, a família é bem grande. De todos os entrevistados, 2 primos e eu fomos os escolhidos, né, dentro do processo da Fundação Dom Cabral. Então, quando eu estava na Huawei, eu já sabia que eu ia começar no supermercado no ano seguinte. Então, no dia 2 de janeiro de 2007, eu pedi desligamento da Huawei e no dia 2 de abril de 2007 eu comecei no Floresta, que na época era a bandeira Floresta Maxi Rede. Que Maxi Rede era uma rede associativa que eles haviam fundado, muito importante também, bem bacana. Era uma rede que tinha muitos padrões, era uma rede que tinha processos bem definidos, uniformes, bem legal. Os treinamentos também de formação muito bacanas. E aí fui trabalhar na empresa familiar, mas eu não entrei na empresa familiar como gerente, como diretor, eu entrei como trainee. E como trainee, eu e os meus primos, né? Meus primos até já haviam entrado, então eu entrei em 2007, se eu não me engano o Michael em 2006 e a Melissa já tinha entrado em 2005. Foi um por ano, assim. E nós todos entramos como trainees. Como trainees nós passamos por todas as áreas do supermercado. Tanto as áreas das lojas,
né? Abrir loja, carregar caminhão, descarregar caminhão, arrumar depósito, todo braçal, estoquista, depois check-out, né? Vamos passar compra, vamos... Açougue, eu fiz curso de açougue, gente, sou um péssimo açougueiro, confesso. Não dei uma faca na minha mão, mas eu tive que aprender. Pra saber que não é o que tu quer. Exato, eu tive que desossar, nossa, pão também, não peçam para eu fazer um pão que não vai dar certo, mas eu tive que aprender como fazer a confeitaria, né? Toda a parte operacional de loja e toda a parte também de escritório, de administração. Então, fiquei alguns meses dentro da logística, passei todas as áreas da logística, dentro das contas a receber, contas a pagar, conciliação bancária, tecnologia da informação, toda essa área. Dentro uma parte também que eu não gostava, do departamento pessoal, que inclusive eu era preposto, tinha que ir para as audiências, não era nada legal isso aí. E aí a última etapa da minha formação como trainee foi dentro do departamento comercial. Aí eu passei um bom tempo dentro do comercial e comprando, né, ajudando também como assistente às vezes, até que em 2009 uma nova etapa da sucessão veio, que foi a etapa de agora esse pessoal que entrou como trainee tem que passar para a fase de gestores. E aí cada um assumiu uma gerência, né, cada um dos três, e eu assumi a gerência de produtos na época, que hoje a gente chama de inteligência de mercado, que é a correlação é muito grande. Ficamos nessa área, né, eu fiquei na gerência de produtos, se eu não me engano, até 2013, provavelmente até 2013. Muita coisa acontecendo em paralelo a isso. Em 2008 eu criei minha marca de moda ecológica, né, que foi Eco 3R, sua moda ecológica, a primeira loja de moda ecológica do chinelo ao chapéu, era tudo ecológico dentro da loja. Depois, também em 2012 eu criei minha empresa de consultoria, que é a BMA Consultoria, e prestando serviço para, né, o Floresta, né. Em 2009 a gente, junto com o pessoal da Maxi Rede, não com todos, mas com alguns, a gente fez parte também da criação da Bandeira Supermarket, que durante muito tempo, e eu não tenho certeza, mas se não me engano, até hoje deve ser em faturamento a maior rede associativa com essa finalidade dentro do Brasil. Que bacana. E foi uma experiência muito legal também, que a gente criou todos os processos, aproveitou muita coisa que já existia, né? Mas criou muitos processos, muitos comitês, e eu participava do comitê de marketing, do comitê de perecíveis, do comitê de ofertas, e foram alguns anos de experiência bem legais. Em 2013, a gente foi mais uma etapa do processo de sucessão familiar, que aí a gente já tinha que deixar de ser gerente para ser diretor. Então, até por conta da experiência que eu já tinha na área comercial, e também pelo prêmio, em 2012 eu recebi um prêmio da Fundação, da revista Supermercado Moderno, que é uma revista que não existe hoje mais, hoje o nome é SA+, né, que é do Sérgio Alvim, meu parceiro, gosto muito do Sérgio. E aí ele, através da revista, né, eu fui eleito o melhor profissional do varejo em 2012. Ganhei prêmio, viagem para Buenos Aires, com direito a acompanhante. Foi legal. E aí em 2013 eu me tornei diretor comercial e logística. Peguei essas duas áreas e fomos tocando, né? Minha prima, que eu citei, né, ela se transformou em diretora de marketing, e o meu primo Maicon de operações. Depois de algum tempo, como diretor comercial de logística, a minha prima Melissa, ela saiu da empresa. E aí eu acumulei também a diretoria de marketing. Então eu fiquei como diretor de comercial, marketing e logística. Bastante tempo trabalhando nessa área, e depois de algum tempo eu também tive que pegar algumas lojas para fazer a supervisão de lojas. Então eu tinha pouca coisa, todas as lojas, Deus. Quase nada, né? Todas as lojas que eram fora da cidade de Volta Redonda, eu era o supervisor dessas lojas. Então eu viajava, eu saía de Volta Redonda, que era a base, né? Ia a Valença, ia a Barra do Piraí. A Barra do Piraí eu cheguei aí pouco, não fui muito, porque depois de um tempo a gente fechou a loja lá. Mas a Pinheiral, a Angra dos Reis, 2 vezes na semana, Resende, Barra Mansa, e rodava todas essas cidades onde eu era responsável pelas lojas, né? Então acaba que eu acumulei,
comercial, marketing. Nesse momento, em determinado momento, eu passei a logística para o Eduardo, que era o presidente da empresa. Falei, não está dando, né? Pega e a logística, pelo menos. E ele assumiu a logística. Foi até a partir dele, na verdade, eu tô brincando, né? Não fui eu que ofereci para ele que pegou a logística, né? Mas já que tu insiste, topa, né? Não teve esforço. Não, já que tu quer, pode. Sem resistência nenhuma. E continuei com essa parte de operação de loja. E eu te digo que foi uma fase de muito aprendizado. Imagina. Porque uma coisa é você passar por todos os setores da loja como, entre aspas, trainee, funcionário, né? Outra é você ser gestor dessa área, né? E os desafios são muito grandes, muita responsabilidade. Não que no comercial e no marketing não tivesse, né? Tinha, o comercial é o coração, né, da empresa, se parar de pulsar já era, né? Mas a operação de loja trouxe desafios novos e importantíssimos, né? Então, durante algum tempo, né, acumulando todas essas funções, eu, em 2017, durante uma feira em São Paulo, foi da Abras, foi uma APAS, eu conheci umas pessoas que também eram supermercadistas, né, do interior do estado de São Paulo, o seu Euclides e o Fábio Abreu, e batendo papo ali em um dos estandes, junto com o Alexandre da R. Dias, que inclusive foi quem me apresentou a eles. Eles gostaram de conversar comigo e na semana seguinte eles me ligaram, me fizeram uma proposta. Olha, eu sei que você trabalha na empresa da família, mas a gente gostou muito do assunto que a gente teve e eu queria que você viesse trabalhar com a gente. Nossa! Que inesperado, né? Mas eu falei, cara, eu não fujo de desafio, né? Já mudei minha vida tantas vezes e não vou fugir de um desafio bacana. E depois de alguns, não foram nem dias, de alguns instantes de negociações, eles me convenceram aí. Então foi quando eu brinco que eu saí da empresa da família e fui fazer carreira solo, né? E fui trabalhar na rede Sempre Vale, no interior de São Paulo. Uma empresa também bem grande, até maior, quase que 50% maior do que a empresa da família na época, né? E lá eu fui para ser também diretor comercial de marketing e de logística. Né? Fizemos alguns trabalhos bem interessantes, fizemos a expansão também da rede, aumentamos para 20 lojas, com faturamento bem expressivo, mais de 60 milhões em dezembro de 2018, por exemplo. E a partir dali, tivemos outros desafios, troca de sistema. Nossa, a gente usava um sistema e a gente teve que em menos de 6 meses mudar para um sistema novo. Sem fazer desafio. Propagandas. Troca de sistema é um grande desafio. Nós tivemos um desafio bem grande, trocar o sistema, e acho que valeu a pena, mas nossa, foi puxado. E depois disso, nossa relação terminou em fevereiro de 2019, se eu não me engano. É isso mesmo, fevereiro de 2019. E foi quando o Alexandre da R. Dias falou, opa, saiu do Sempre Vale? Então agora você vem trabalhar comigo. Eu já tinha sido cliente do Alexandre pelo Floresta. Né? Na época, o Alexandre estava com várias frentes de trabalho dentro do Floresta. E depois, quando eu cheguei no Sempre Vale, o Alexandre também atendia o Sempre Vale. Né? A R. Dias também atendia o Sempre Vale. Então fui cliente dele 2 vezes, ele gostava muito do meu trabalho como diretor e me convidou a trabalhar com ele dentro da R. Dias. E aí a gente vem desenvolvendo desde abril de 2019 esse trabalho. Eu venho atendendo clientes Brasil afora, de Teresina a Canoas, do calor até o frio, né? E passando por tanto atendimento presencial quanto mentorias e trabalhos remotos. Então são várias as modalidades de atendimento da empresa. E eu digo que é bem gratificante, sabe? A gente poder ter tantos clientes assim que acabam se tornando amigos, né? Sim. Porque você chega, tem sempre uma desconfiança, o que esse cara veio fazer aqui, tá achando que sabe mais que eu. Só que a forma da gente se relacionar quebra um pouco esse gelo, né? A gente não chega de forma arrogante, não chega de forma que, vou te mostrar como é que faz. Não, nada disso. Pelo contrário, a gente faz junto, né? Por isso que é uma assessoria. Acho que essa é a diferença, né? Assim, é tu fazer junto, porque é diferente quando chega uma pessoa e diz, tu tem que fazer isso, isso e aquilo, tchau, né? Vai lá, faz e eu vou embora, né? No conforto ali. E eu brinco até, eu faço um comparativo, quando eu chego, eu vejo que as pessoas estão muito, né, desconfiadas, a gente brinca, né?
Um comparativo que eu costumo dizer é o seguinte: imagina que você chegou agora, está no corredor da sua loja. Aí tem alguém ali abastecendo o arroz e você vira e pergunta, onde fica o óleo? Se aquela pessoa virar para você e falar assim, no terceiro corredor à esquerda, e voltar a fazer o que está fazendo, é um consultor. Se ela virar para você e falar assim, no terceiro corredor à esquerda, vamos lá que eu te levo, ele é um assessor. Muito então, bom. Tem a diferença, né? Então a gente consegue diferenciar dessa forma. A gente não fala para você fazer e vai embora. Não, a gente faz junto com você. Óbvio que em determinado momento vocês precisam fazer, vocês que eu digo, os clientes, né? Precisam fazer por conta própria, porque o projeto não é para sempre, né? Mas enquanto a gente está no projeto, a gente sempre busca fazer junto com os clientes. Isso é um diferencial muito grande, bem bacana mesmo. Né? Explicar também, né, o porquê de cada passo, que a pessoa entenda que não é só achismo, né, de porquê, mas já foi uma estratégia por trás. Isso. E falando em estratégia, assim, talvez acho que um dos primeiros pontos, acho que vocês têm que analisar, né, assim, quando chegam num cliente, acho que é o posicionamento mercadológico, né, assim, esse planejamento mercadológico, né. Sim. Conta, assim, um pouquinho pra gente o que é e quais são as estratégias ideais para fazer isso, Ótima né, pergunta. pra quem tá começando também. Exatamente, assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer com que o cliente tem que descobrir onde quer chegar, quem que ele quer ser, né? Senão, qualquer coisa que eu disser tá certo, né? Você vai chegar, anda para a esquerda, anda para a direita, mas como que a gente direciona isso, né? Sim. Então, é importantíssimo a gente ter bem claro o posicionamento mercadológico. O posicionamento mercadológico, ele acaba sendo um tripé. Como assim um tripé? Ele depende da posição que você está hoje em relação ao seu cliente, que a gente chama de shopper, né? Aquele cliente que toma a decisão da compra, não um cliente que vai consumir o produto. Né? Eu brinco também que uma coisa é você comprar fralda, outra é consumir a fralda. Né? Quem consome não vai fazer a compra. Então a gente tem que pensar o que essa pessoa que está vindo aqui fazer as compras, o que ele quer. Qual é o serviço que eu tenho que prestar a ele? Então é um tripé, é a opinião desse cliente que vai estar na loja, a gente tem que analisar o nível de serviço que a gente entrega para esses clientes. Então eu tenho que me comparar de alguma forma com todos os concorrentes que são concorrentes diretos, e às vezes até com concorrentes indiretos, mas não para me basear neles, mas pelo menos para entender para que lado eles estão indo, né? Sim. E também entender qual é a nossa competitividade. E aí forma o tripé, a opinião do nosso cliente, o nível de serviço que eu entrego e qual é a competitividade que eu entrego. Porque eu tenho que adequar a minha competitividade àquele nível de serviço que eu entrego e o nível de serviço que o cliente espera. Então a gente fazendo essa primeira etapa, a gente já consegue dar um direcionamento para o nosso cliente. Agora ele sabe, agora eu entendi, eu tenho que melhorar essa loja, melhorar alguma coisa naquela outra loja, a minha competitividade, poxa, eu vou ter esse caminho aqui para seguir e o meu cliente vai ficar satisfeito porque eu estou atendendo aquilo que ele disse que precisa. E acontece muito do pessoal não saber assim, qual que é o seu diferencial, digamos assim, o porquê que o consumidor vai ou deixa de ir na Eu te digo que loja. Até dentro de do trabalho que a gente faz, que é o workshop de posicionamento mercadológico, muitos donos de empresas se surpreendem. Já teve caso da pessoa achar, não, com certeza vão na nossa loja por causa da padaria. Aí na hora que a gente monta o planejamento, mostra como que foi o resultado, não tem nada a ver com padaria, é açougue. Então já aconteceu. Esse exemplo é real, inclusive. E o dono, não, mas a minha padaria é a melhor da cidade. Ok, mas o seu cliente está indo por causa do açougue. Quando a gente fala também nessa questão de competitividade, a gente entra muito na questão do preço, né? Sim. E como que o cliente, ele recebe isso? Quais são as principais estratégias para conseguir ter essa competitividade de preço? Legal. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, quem realmente são os meus concorrentes. Não adianta você querer atirar para todo lado. Eu vou ser mais barato que todo mundo. Vai quebrar. Não vai conseguir ter rentabilidade. Não vai. Então, a primeira coisa é, realmente, quem são os meus clientes? E agora, quando a gente fala de competitividade, a gente não está falando de oferta. A gente está falando de preço regular. Aquele preço do produto quando ele não está sendo promocionado. Então, a minha competitividade vai depender do quê? Eu preciso entender quem são os meus clientes. E eu preciso entender o quanto eu entrego de nível de serviço em relação a esses clientes para eu definir quanto eu posso ser mais caro ou mais barato
do que cada um desses concorrentes e segmentando isso por curva de venda. Que são as curvas de venda, né? Curva A, que vende mais, o B, que está ali no intermediário, e a C são os produtos que vendem menos. Então a gente tem que classificar. Poxa, curva A, eu vou ser mais caro ou mais barato que esse concorrente aqui? E a curva B? E a curva C? E aí eu monto uma estratégia de precificação com base na minha competitividade para eu conseguir adequar o meu nível de serviço ao preço que eu estou cobrando, buscar o preço mais adequado possível. E essa estratégia, a gente pode fazer ela também segmentada por categoria. Qual que é o papel da categoria dentro do meu negócio? Às vezes eu tenho um cliente, por exemplo, que o açougue dele representa mais de 40% da venda. Nossa. Então, para ele, açougue é extremamente importante, é destino. Tá? Só que eu posso ter um outro cliente que o açougue representa 10% e não está interessado em desenvolver essa área. Então, para esse outro cliente, o açougue é uma conveniência. Então, não tem uma receita assim, ó, faz desse jeito. Não. Qual é o seu cenário? Qual a sua realidade? E onde você quer chegar? Sim, isso é a estratégia de gerenciamento de categoria versus pricing. Assim. Exato. Então, sim, para você fazer... você citou o gerenciamento de categoria, né? O gerenciamento de categoria, para ele ser bem feito, a primeira coisa você precisa entender qual é o papel de cada categoria. Que isso é muito individual de cada loja. Exato. E você pode ter dentro da mesma rede clusters, né, que são grupos de lojas com papéis de categorias diferentes. Para esse grupo de loja aqui, a bebida é destino. Para esse outro aqui, não, é conveniência. Né? Então, isso precisa ser estudado bem detalhadamente e caso a caso. Você não pode generalizar. Fulano de tal lá, o açougue que é o destino, o resto é tudo conveniência. Não, você tem que pensar dentro do que você tem hoje de informações, qual a análise que se adequa ao seu objetivo. Né? E por aí a gente vai estabelecer papéis de categoria para desenhar o gerenciamento de categorias possível, para você poder ter parcerias fortes junto com a indústria, que gerenciamento de categorias sem parcerias é muito difícil. Então você precisa ter adequadamente aí quais as parcerias que você tem como desenvolver e fazer com que aquelas categorias que você precisa dar um upgrade, digamos assim, é uma categoria aqui que ela hoje ela é sazonal, mas eu precisava que ela virasse pelo menos rotina ou conveniência. Tá, então vamos buscar parceria para isso dentro daqueles objetivos que foram traçados. Né? Qual é a competitividade daquela categoria, né? Qual é o nível de serviço que eu entrego. Eu posso falar para você que o meu açougue vai ser destino, e eu chego lá no seu açougue, tem uma fila de 30 pessoas esperando atendimento com uma pessoa só atendendo, não vai ser destino nunca. Né? Destino é alguma coisa que seja, o que a gente fala em inglês é o top of mind. O cliente pensou em açougue, ele tem que lembrar da sua loja. Sim. Então, assim, várias coisas, elas são intervenientes entre elas, né? Então, você não pode falar só de um sem pensar no outro. Acho que é importante dizer também que por mais que, por exemplo, seja alguma rede que tem mais de uma loja, sempre tem que analisar individualmente cada loja, porque vai mudar de região para região, de bairro para bairro. Às vezes, se for uma mesma loja, mas que seja 2 quadras, vai mudar, porque a 2 quadras já vai pegar outra região, já vai pegar outras pessoas. Legal isso. O comportamento do consumidor influencia muito nessa questão, né? Formato da loja, qual capacidade de mix que eu tenho. Que tem uma loja que pode estar na mesma rua, mas uma cabe em 10 mil SKUs diferentes, na outra cabe em 7. Né? Então, a gente precisa entender qual que é o perfil de cada loja, como você falou, qual o perfil do meu público. Às vezes o público, por exemplo, de uma loja de centro é muito sacolinha. Aquela pessoa que está saindo do trabalho, pega alguma coisa de conveniência e leva para casa. Já as lojas de bairro, elas têm perfil abastecedor. Então, mas é a mesma rede. Sim, é a mesma rede, mas o momento de compra é completamente diferente. E isso precisa ser analisado e levado em consideração. Sim, a loja precisa pensar nessa estratégia, nessa definição e também construir o ambiente de loja para isso, né? Assim, exato. Você tem que aproveitar os pontos fortes que você já tem. Não adianta lutar contra o ponto forte e querer atacar o ponto fraco para que ele seja o próximo ponto forte, ignorando o ponto forte atual. Sim. É difícil isso, não dá para... Né? Então você tem que aproveitar, você já tem lá, vamos supor que seja uma matriz SWOT, você já tem lá quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades, né? e as ameaças, e você tem que trabalhar muito bem isso para você aproveitar cada vez mais as suas oportunidades. Eu vejo muita gente remando contra a maré às vezes.
Ela deveria estar seguindo esse caminho aqui, mas ela quer lutar contra o óbvio e acaba indo para o outro lado e fica levando pancada, até descobrir que está indo para o lado errado, né? Sim. Tem que fortalecer o que já tem de bom, né? Exato. Assim, e minimizar o que pode ser minimizado, mas... Ponto fraco ele tem que ser trabalhado, tem que ser né? minimizado. Mas isso aí, você não pode dar atenção total. Não precisa necessariamente se tornar um ponto forte, Perfeito. né? E sim fortalecer cada vez mais. Você tem que mitigar os riscos, né? Isso aqui é um risco, vamos mitigar, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar para que ele deixe de ser um risco, deixe de ser um problema, mas não necessariamente transformar isso no meu foco principal e esquecer do resto, né? E falando um pouquinho assim de pricing, né, que eu acho que é um assunto até que está bem em alta assim, no momento, até que ponto vale a pena, tipo, um pequeno e médio varejista se preocupar com isso, ou pensar nisso, ou como ele vai fazer um gerenciamento nesse sentido, assim, se vale a pena investir nisso, ou ele precisa antes ter outros preparos, outros focos, assim, né? Como que tu vê essa... Ótima pergunta. Como você falou, o pricing, entre aspas, está na moda. Cada época é uma coisa, já foi sustentabilidade, às vezes no momento é pricing, em outro momento é trade marketing. Trade marketing está no topo aí. Está no topo. Nossa, mídia eu acho até que hoje, em termos vamos dizer, a hashtag está mais alto, né? Os trend topics está mais alto, essa questão do trade market. Mas o pricing, ele é o seguinte, para o pequeno, eu acho que é até mais importante. Porque muitas vezes o pequeno ele vai fazendo as contas no papel de pão, né? A gente brinca, fez conta no papel de pão, não sabe nem quanto paga de imposto. E uma das coisas que eu costumo fazer quando eu chego num cliente, inclusive, é ensinar cálculo de margem. Porque muita gente usa um índice qualquer e achando que é margem aquilo. Então, tem gente que usa markup, tem gente que usa markdown, tem gente que fala da margem de contribuição e tem gente que usa margem de lucratividade. E tem gente que não usa nada disso, ele só divide um número por outro número e fala que aquilo lá é a margem dele. Agora, você imagina se eu tivesse 5 supermercadistas diferentes sentados na mesma mesa de um evento, como se fosse um jantar da Abras, e os 5 resolvam falar da margem que tem na empresa dele. Só que um está falando do markup, outro do markdown, outro da margem de contribuição, outro da margem de lucratividade, e o quinto está falando desse índice que ninguém sabe o que é. Né? É uma loucura. Então, de fato, vocês, né, estão ajudando muito o varejo com esses podcasts. Eu acho que essa contribuição é bem bacana, porque principalmente os pequenos, eles têm que se conscientizar de que eles não podem deixar a maré passar. E baixar preço por baixar preço não é estratégia. Sim. Certo? Então, se eles conseguirem fazer um estudo de competitividade adequado, para poder ver qual o nível de serviço que eles estão entregando, né? Vamos fazer aqui uma análise, nessa categoria aqui eu posso ser competitivo com o supermercado A, nessa outra aqui eu já tenho que me espelhar no B, essa outra aqui tem um atacarejo que abriu aqui perto que está acabando comigo. Eles precisam segmentar para analisar, não dá só para fazer a conta no papel de pão, comprei por 10, vendi por 15, ganhei 5, não é assim. E muita gente faz isso ainda. E eu vou te dizer que não é tão pequeno assim. Tá? Tem supermercadistas aí com 5, 6 lojas, faturando às vezes aí mais de 20 milhões ao mês e faz a conta com índice. Não usa nenhuma das margens que a gente conhece. Markup, markdown nem chamo de margem, né? Mas não usa nenhuma metodologia conhecida para calcular a margem e tá lá na conversa da mesa de jantar falando como se tivesse a melhor margem do mundo, né? Nem sabe direito Não sabe nem como calculou aquilo. E como que tu acha, tu citou os atacarejos, os atacados, né? E acho que como que o supermercadista ele pode se posicionar com esses atacarejos e atacados, porque eu acho que deve ser mais difícil, porque não adianta, é uma margem muito diferente e ele tem que se posicionar de certa forma, mas mesmo assim sem botar o preço dele lá embaixo, né? E conseguir ainda ter essa lucratividade. É ótima pergunta. Competir, né? Porque o que acontece? Tem gente que abriu um atacarejo, vou botar o mesmo preço que ele. Vai dar um tiro no pé, porque não é a questão do preço ser muito mais baixo. A questão é que o custo é muito mais baixo. Então, o custo do atacarejo é muito mais baixo do que o custo do varejo. E aí, se você simplesmente, com o mesmo custo que você tem hoje, só baixar o seu preço para acompanhar o preço que o atacarejo tem,
você vai quebrar, questão de tempo. Não há condições de um varejo normal, de qualquer que seja o tamanho, né? Óbvio, tem as grandes redes que fazem isso e tal, ok. Pode ser que na estratégia deles perder um pouquinho vale a pena, né? Mas para quem não tem esse fôlego financeiro, você fazer preço de atacarejo com custo de varejo é a receita certa para quebrar. Então o que eles precisam entender? Até onde eu posso chegar? Eu sei que eu tenho um atacarejo que é meu concorrente, eu vou fazer a minha competitividade em cima dele, mas quantos por cento eu posso ser mais caro do que ele em determinado segmento ou determinada curva? Porque você analisando um atacarejo, eles têm também pontos fortes e pontos fracos. Então tem algumas categorias que eles não vão ter o melhor preço. E nem muita qualidade, normalmente. Principalmente, né? Atendimento praticamente não. Se a gente estiver falando de atacarejo raiz, não tem nem fala, né? É que hoje... Eles ainda estão hoje já mais... Tem serviço, mas ainda assim, qualidade de produtos, de marca, normalmente deixa. É o que a gente até chama, eu costumo dizer o seguinte, olha... Organização, falta também. Exato. Uma questão assim que eu achei muito interessante, até numa pesquisa, até da SA Varejo, assim, eles trouxeram no último evento, que foi o grau de satisfação do consumidor em relação ao atacarejo, a supermercados, né? E a expectativa, a realidade para o atacarejo é muito maior. Então, eles estão muito mais satisfeitos com o atacarejo do que quando eles vão no supermercado. Sim, porque a expectativa deles é muito baixa. Vou chegar lá, não vai ter nada. Então, você tem tinha um cadeiro hoje. Um carrinho sobrando, né? É muito mais fácil agradar, pronto, né? Já agradou, né? Perfeito. Então, essa realidade que é bem diferente, principalmente quando se trata, como eu falei, das despesas, né? Ela precisa ser analisada por quem vai ter um atacarejo como concorrente. E aí você determina, olha, meu nível de serviço é aqui, vamos supor que seja uma escala de 0 a 10, eu estou entregando 8, esse cara está entregando 5, 6 ali no nível de serviço. Eu tenho que ter o mesmo preço que ele? Não tenho, não consigo. O cara não tem açougueiro, eu tenho 15. O cara não tem padeiro, confeiteiro, eu tenho lá 10 pessoas. O cara não tem embalador, eu tenho lá um embalador em cada checkout. Não vai dar certo, não fecha a conta, né? Então a ideia é que quem está recebendo um atacarejo como concorrente consiga entender qual o nível de serviço que cada um presta, porque o público vai ser diferente, né? O público que quer ser bem atendido no açougue, ele não vai comprar carne no atacarejo. Ele vai comprar carne no supermercado. Então você precisa se entender, né, qual é o nível de serviço que você tem, qual é o nível de serviço que o atacarejo entrega e o quanto em cada curva, em cada categoria você consegue ser mais ou menos competitivo. O que eu quero dizer com isso? Preço regular, sem falar de oferta. Nessa categoria aqui eu posso ser 10 pontos percentuais mais caro do que o atacarejo. Nessa outra aqui eu tenho que ser só 5 pontos percentuais mais caro. Nessa outra aqui eu posso ser 20 pontos percentuais mais caro. E aí você faz a composição do seu preço de régua para que você não tenha também aquela aflição, né? Alguma conta, alguma categoria vai ter que ajudar a pagar a conta, né? Que senão não vai fechar, né? É importante também, acho que a gente citar que valor e preço são coisas diferentes. Perfeito. Então, tu também conseguir entregar o valor pro teu cliente e não só o preço, porque tu tem todo um serviço dentro do supermercado que o atacarejo não tem. Tu vai ter uma tela digital que vai estar ali mostrando as ofertas em promoção, que vai ter um trade marketing, que vai ter sempre atualizado, tu vai ter um cartazeamento adequado, que quando tu vai chegar no atacarejo, não vai ter nada disso. Tu vai ter alguém que vai estar repondo sempre a mercadoria, tu vai ter uma organização, tu vai ter uma loja limpa, tu vai ter 3 açougueiros para te atender, tu vai ter 5 pessoas na padaria para atender também, vai estar saindo pão quentinho na hora. Sim. Tu conseguir entregar essa valorização, não só o preço, né? Tu conseguir entregar o valor pro teu cliente final. O preço é consequência, né? É muito bem colocado. Antigamente era simples demais fazer preço. O que vocês tinham? Né? Vocês que eu digo, em geral, as pessoas, elas tinham o custo, tinha lá volume, alguns sabiam quanto era o imposto, que a maioria nem sabia. Botava isso como se fosse num funil e embaixo saiu o preço montado. Bonitinho, tá aqui o preço. Hoje em dia não, esquece. Não é assim que se faz preço. Hoje você primeiro tem que saber como é que está o mercado, como é que está o cliente, o que o cliente quer, qual o nível de serviço que você entrega, qual o papel daquela categoria que está exercendo, né, para depois você fazer uma definição de preço, para você definir volume, é lá embaixo. Para você saber qual é a margem que você tem que praticar, está lá no fim da fila. Né? Antigamente tinha muita gente que definia, eu quero ter 50% de margem.
botava 50% de cima e embaixo. E tacava o preço lá e o cliente aceitava. Por que o cliente aceitava? Porque só tinha aquela opção às vezes, né? E agora não. Quanto mais concorrentes vocês têm, né? Quanto mais o mercado tiver aquecido, maior o nível de estudo e de adequação, maior nível de análise, maior nível de exigência, e isso vai aumentando cada vez mais. Eu já tenho clientes meus que na mesma rua tem 4 concorrentes. Como que ele vai fazer a precificação do mesmo jeito que ele fazia antes? Não vai. E quando a equipe não entende isso, fica muito mais difícil, né? Por isso que é importante a gente ter sempre uma equipe treinada, o pessoal sempre... mas é caro treinar. É mais caro não treinar, pode ter certeza. Treinar e... treinei... Vai sair no bolso depois. Treinei e o rapaz pediu demissão 2 meses depois. Ok, se você não tivesse treinado, ele estaria aqui fazendo errado e até hoje. O seu prejuízo ia ser maior. Então, treinar é sempre mais barato, digamos assim, do que deixar as pessoas fazerem errado. E daí tu fica no prejuízo, né? Às vezes elas não sabem que estão fazendo errado. O pior é isso, né? Faz na boa intenção ainda. Então é isso aí. E o que tu acha assim, que costuma ser o maior gargalo do supermercado? É compras, é perdas, fluxo de caixa ou outra coisa? Olha, o gargalo hoje eu acho que é a comunicação. Olha... Comunicação é um problema muito grave dos clientes onde eu chego. A falha na comunicação entre operações e comercial, principalmente entre comercial, logística e operações. A gente passa mais de 80% do nosso tempo comunicando. Só que se você não se comunica de forma efetiva, a chance de dar errado é muito grande. Né? Comunicação dos processos. Assim, processos internos. Bem definidos, etapas bem claras, execução na hora certa, com a quantidade certa. Posso citar vários exemplos, né? Tenho clientes que às vezes monta uma oferta maravilhosa, negociou ponto extra, vai ter um volume muito grande, o fornecedor vai mandar promotor de venda na loja, aí chega no dia da oferta, cadê o produto? Ou a logística não entregou, ou entregou, mas está no depósito, e aí ninguém colocou na área de venda. Isso é falha de processo e falha de comunicação. Porque o processo existe, mas ele não faz nada sozinho. Sim. Né? Tá no papel, ou tá num sistema, igual a gente usa o Bizage para fazer, um sistema que eu gosto muito, dá trabalho. Mas se não tiver um dono, se não tiver alguém cobrando esse processo, não adianta. Vai ficar lá no computador, não vai sair. Ou imprimir, tá na parede. Tá, mas e aí? Tá na parede, mas não tem ninguém cobrando que aquilo seja executado. E quando a gente fala de processo também, e de comunicação, né? Comunicação não é aquilo que a gente fala, mas é o que a pessoa entende. Muito bem, meio e mensagem, isso aí. Então, quando a gente trabalha com processos, a gente tem que ter eles bem estruturados para que a mensagem seja passada de forma clara, porque não adianta tu só falar se a pessoa não vai entender. Perfeito. E aí entra o processo, e se não tem processo, não vai ter o resultado, obviamente. Muito bom. Eu tenho até um exemplo, você falou isso aí, eu lembrei agora. A gente estava num evento que uma das coisas que a gente faz no projeto é um plano de identificação de processos. É um evento de dia inteiro que a gente faz com a equipe, com os líderes dos clientes, né? E aí eu estava em um desses eventos que a gente chama de PIP, né? Do plano de identificação de processo. O gerente de uma das lojas, acho que o gerente da maior loja, né? Ele começou a apresentação dele assim: eu vim aqui na frente falar, mas eu não sou muito bom de ensinar nem de falar nada. Começou mal. Aí eu olhei pro diretor, né, o diretor estava na mesa perto da minha, eu olhei pro diretor, aí ele olhou para mim assim, tipo, né? E, sabe por quê? Porque na véspera a gente estava tendo um debate sobre um outro assunto e eu falei assim, não, eu vou pedir pro nosso assessor ir lá explicar isso para a equipe. Ele, não, vai em toda a loja? Não, isso vai ficar caro, vai demorar. Não precisa, explica pro gerente, o gerente faz o trabalho de explicar dentro da loja. Aí o gerente vira e começa a frase dele assim, não sou muito bom para explicar nada. Falei, legal, a comunicação tá bem feita, né? Sim. Então... O que adianta economizar numa coisa que depois não vai ter resultado, Isso, gente, economizar com deslocamento, sinceramente, né, não vale a pena, né? É uma economia, digamos, burra, né? Porque depois o prejuízo é maior. O prejuízo é maior. Se você tá contratando aquele serviço e não vai investir numa coisa que é tão básica, né? É bem simples, né? Deslocamento para você treinar olhando no olho, que funciona muito mais do que pela tela. Pela tela funciona? Funciona. Mas, assim, quanto maior o nível cognitivo, mais funciona pela tela. Quanto menor o nível cognitivo, mais dificuldade as pessoas têm de aprender olhando para a tela. E no olho a gente tem uma coisa que na tela não tem, né?
E a ligação que tu faz com que tu entenda a mensagem e leve ela mais a sério do que pela tela. Exatamente. Tu abraça melhor o projeto, né? Uhum. Tu faz com que o serviço fique melhor. Perfeito. É isso mesmo. A ideia é essa aí. E falando assim, a gente estava falando de trade marketing, Sim. né? Assim, é uma coisa que a gente foca bastante dentro da Supermídia, né? Porque a gente diz que a gente tem o recurso necessário para a loja, né, conseguir viabilizar essa questão de trade marketing, né? Então, tanto as TVs quanto os terminais de consulta, e principalmente os terminais de consulta, a gente vê, assim, o pessoal tendo bastante êxito nesse sentido, né? De ser um canal ali de trade marketing dentro da loja, né, tanto para divulgação dos fornecedores quanto das próprias ofertas e comunicação interna, né, conexão também com o consumidor. E o que tu tem visto, assim, de estratégias de trade marketing, né, e como que o pessoal pode começar a utilizar essa estratégia dentro da loja? Como começar é muito importante. Essa que é a questão. Ou tem o pessoal que já está fazendo, que já está dominando isso e ganhando muito dinheiro, né? Como a gente diz, o dinheiro está na mesa, né? Tem que saber pedir. Isso. Ou tem aquela pessoa que acha assim, é legal, isso é o futuro, mas não é para mim, eu não sei fazer isso. Tem muita gente que pensa assim, viu? Exato. E assim, eu acho que não é tão difícil, né? Então vamos lá, qual seriam os primeiros passos? Acho que passos? pode começar pela Supermídia, tá? A gente tem a Supermídia. terminal, a TV. Perfeito. Mas Ótima antes oportunidade disso... de começar. Legal. Bom, isso aí é importantíssimo, porque até hoje tem muita gente que não entende que a indústria tem uma verba para volume e uma outra verba que sai de uma outra conta para exposição da marca. Uhum. E aí, quando a gente chega num cliente e começa a falar de trade marketing, o comprador, na mesma hora, ele é reativo demais. Ele olha e fala assim, mas ele já me dá a verba. Ele, não vamos mexer com isso não, que ele já me dá a verba. Cara, são bolsos diferentes. Uhum. Tu não tá O nem bolso perto do dessa vendedor verba. não tem nada a ver com o bolso do trade marketing. O bolso do vendedor, ele vai querer te dar uma verba ou para você comprar um baita volume, para você ajudar ele a bater a meta no fim do mês, para você fazer uma exposição diferente para ele tirar uma foto e mandar pro chefe dele. Não tem nada a ver com a verba do trade marketing. Mas tem indústria que não tem trade marketing. Ok. Ainda existem indústrias que não têm. Sim. Verba de trade. A gente está falando de indústrias já grandes, grande né? porte, e são muitas. E são muitas e com muito dinheiro, Com muito né? dinheiro. Então a ideia é, vamos sim continuar pegando a verba por volume, não estou falando para parar. Né? Não é essa a ideia. Não vou mais pegar a verba por volume agora? Não, Uma é coisa não completamente exclui diferente. a outra. Você vai continuar pegando sua verba lá por volume, por desconto, fazendo as suas negociações no dia a dia. É a melhor maneira de se fazer, comprar volume para ter desconto? Não é a melhor, mas é a que você sabe, não para de fazer. Agora tem uma que você não sabe, que é a verba do trade marketing. A verba do trade marketing é a exposição da marca. Então as indústrias, elas vão te dar dinheiro para você expor a marca delas, não para você comprar um monte de, sei lá, biscoito, refrigerante e encher a loja daquele produto. Não é atrelado a produto. Né? E aí, por onde começar? Primeiro você tem que entender qual é a diferença da verba do trade marketing para a verba do vendedor. E segundo, o contato. Se você não tem contato da trade, da indústria, você tem uma primeira barreira. Porque o vendedor, muitas vezes, ele não quer nem que você faça contato com a indústria, porque ele vai achar que você vai querer bypassar ele, que você vai querer falar direto com o chefe dele, que você vai reclamar dele para alguém. Então ele te sonega essas informações. Tá? Muitas vezes a gente vê o vendedor de indústria, principalmente quando é distribuidora, ele não quer passar os contatos. Então você precisa, entre aspas, garimpar os contatos do trade da indústria para você conseguir fazer o quê? A comunicação assertiva. Né? O trade do supermercado, conversar com o trade da indústria, sem falar de volume, sem falar de preço, sem falar de desconto, sem falar de, vamos colocar o SKU novo que eu te dou a verba. Não tem nada a ver com isso. Tá? Então o primeiro passo é entender que existe essa diferença entre as verbas. O segundo é ter o contato correto. Depois que você tem esses dois, você precisa fazer o mais importante. Porque você ter o contato e não fazer... e agora eu tenho contato, né? Não vai adiantar nada. O mais importante é você ter um plano bem claro. Como que eu vou transformar todos os espaços, né? Você vê uma televisão linda com a mídia maravilhosa. Como que eu vou fazer isso virar dinheiro? Como que eu vou rentabilizar? E quando a gente fala de rentabilizar, a gente está falando de tudo. Né? A beira da cestinha de compras você pode rentabilizar. Carrinho, né? O piso você bota um adesivo. A parede do seu estacionamento você pode usar uma placa, um adesivo, um banner.
Então a gente, quando fala de trade dentro do nosso projeto, a gente olha para 200%. Porque às vezes, se você pede para o próprio cliente, o que você tem? Aí ele fala, eu tenho 2 pontos extras, tenho checkout, tem lá umas placas na grade, é isso que eu tenho para vender. Aí você olha, cara, você não tem só isso. Com certeza você tem mais de 100 propriedades dentro da sua loja que você pode monetizar, que você pode fazê-las virarem dinheiro para você. Tudo é virar receita, né? Receita. Tudo é. Então as pessoas às vezes até se assustam. Mais de 100 propriedades? Como assim? Porque você tem que mapear, você tem que ir no detalhe. Né? Às vezes o teto da sua loja pode ser uma fonte de receita para você. Um pilar. O próprio suportezinho ali de caixa fechado. Perfeito, hoje não existe nada ali, né? Então tudo, aqui também, tudo. Eu acredito assim, também tudo tem que ser um equilíbrio, né? Porque também não adianta tu ficar colocando a marca de todos os teus fornecedores e não ter a tua marca dentro da tua loja, isso né? É importante porque também. Isso é preciso saber dosar, assim, essa medida também, porque precisa criar valor na tua marca. E como tu vai criar valor é expondo ela dentro da loja, né? Então tudo é esse equilíbrio, né? Hoje, por isso a gente fala também dos cartazes, né? Então nos cartazes a ideia é tu ter ali bem a tua marca exposta em todos os cartazes da tua loja. Não adianta de nada tu ter ali um cartaz amarelo escrito ali que não traz nenhum tipo de identificação visual, né? Então tu tendo um cartaz com a tua marca ali, exposição adequada, né, por toda a tua loja, isso já te traz essa sensação de valor para a marca, né? Fixa, então, né? Você consegue fixar. E é legal essa parte do cartaz que você falou também, porque imagina, tá, beleza, eu tenho visto muito 2 cenários. Eu tenho visto o cara que não põe identificação nenhuma nas ofertas, e agora já falando de ofertas e não de preço regular. Tá, não põe identificação nenhuma na oferta. Então é uma loja fria. E tem o contrário também, que até o que não é oferta tem cartaz. E aí é o contrário, você já está banalizando o que seria oferta, o cliente já não acredita mais. Sim. Quando é realmente oferta, ele já acha que não é. Então é o equilíbrio que você disse. Se você não tiver um equilíbrio, ou é sem cartaz ou com tudo cartazeado. Cara, é igual quando você coloca etiqueta de cor diferente para identificar a oferta. Legal, oferta, a etiqueta é verde. Beleza, só que acabou a etiqueta branca, o rapaz na hora de fazer o abastecimento foi lá e imprimiu tudo na verde. Já banalizou o negócio, entendeu? E aí você fazendo uma vez, ok, foi uma vez só, 2, tá. Cara, a partir da terceira o cliente já não dá credibilidade mais àquilo. Tá, o verde, o que é o verde? O verde é nada, porque tem verde com oferta, tem verde sem oferta, né? Então é a questão de banalizar. Então você tem que realmente, como você falou, Renata, encontrar o melhor equilíbrio. E a gente já tá encerrando, mas eu queria que tu desse, digamos assim, uma dica pro supermercadista que tu acha que é imprescindível, que é o primeiro passo que ele tem que fazer pra gerar uma mudança hoje. Eu gosto muito de estudar. Então eu diria assim, não parem de estudar. Se for para dar uma dica, eu acho que o conhecimento ele nunca é em excesso. E, eu não tenho estrutura para contratar uma empresa do tamanho da R Dias. Ok, mas estuda. O conhecimento está aí. Então, assim, eu não tenho condições hoje, mas não é porque você não tem condições de contratar uma grande empresa de assessoria que você vai deixar de fazer as coisas. Você pode se informar de diversas fontes diferentes. Não estou dizendo que no YouTube tem as melhores fontes. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a informação hoje está muito acessível. Então, assim, inclusive as inteligências artificiais, se você souber perguntar, Sim. você vai ter a melhor resposta, ou próximo disso. Então, o que eu diria assim, não deixem de se atualizar, não fiquem presos ao passado, que eu digo também, muita gente que é de, sei lá, da década de 70, de 80, ganhou dinheiro comprando muito para vender, aproveitando a inflação. E hoje, se você faz isso, se você hoje sobrecarrega o seu estoque, você está perdendo dinheiro e não ganhando. Só que tem muita gente que está hoje em dia no mercado trabalhando com aquela filosofia de décadas atrás, de 40 anos atrás. E a pessoa não. Exato. Por quê? Porque ela não quis se desenvolver. Ela já estava numa zona de conforto que achou que não precisava mais estudar, não precisa mais se atualizar. Tava e aí ganhando o mundo dinheiro atropela. e acha que vai continuar, mas uma hora a conta vai... Se tiver sozinho no mercado, não tem um concorrente. É uma história. Na hora que aparecer o primeiro...
E uma coisa que eu acho muito legal, assim, desse ramo, né, desse ambiente de supermercadista é que o pessoal troca muita informação. Então, o pessoal é muito aberto, obviamente, com os concorrentes ali do lado, talvez um pouquinho mais restrito, mas o pessoal se troca muita informação. Então, é isso, assim, de estudar e vai lá, vai num evento, vai numa associação, né, faz esse relacionamento com outros pares e troca, porque o pessoal vai se ajudar, assim, né. Então, esse é uma ótima oportunidade também de evoluir, né, não tendo dinheiro aí para contratar, né, uma grande assessoria, vai fazendo isso de maneira pontual, que uma hora também vai. A ideia é essa, né? Surgir Desenvolva, né? o retorno, né? Exato, assim, a cooperação é muito importante, né? E o que é mais importante é você também não usar dados falsos para cooperar. Eu já vi muito disso, né? Ah, minha venda foi 5%, mas eu vou falar que foi 8%. A minha quebra foi de 9%, mas eu vou falar que foi 7%. Então, assim, sejam sinceros, né? Já que é para cooperar, façam de forma honesta, né? E é isso aí, a cooperação dentro do segmento é muito importante. Até mesmo para a criação de indicadores de benchmark. Sim. Então, se você tem indicadores confiáveis, né? Um benchmark confiável com uma empresa onde você realmente pode... Não, o cara me falou que é 10, você consegue também trazer isso para o seu dia a dia. Agora, não pode usar de forma cega, né? Eu citei o exemplo aqui do cliente que tem mais de 40% da venda dele baseado no açougue. Agora, você imagina se ele fala assim, ó, minha margem de açougue é 35%. E isso numa rodinha, né? Vamos supor que aquela rodinha lá do jantar. Minha margem de açougue é 35%. Só que destino açougue lá. E aí o outro que está ouvindo leva isso no dia seguinte, chega lá na empresa dele, que só tem um açougueiro com um balcãozinho deste tamaninho assim, vira e fala assim, ó, a partir de amanhã nossa margem de açougue é 35, porque o fulano tem 35. Então, assim, não é receber a informação sem processar, não. Eu recebi a informação, mas eu tenho que transformar aquela informação para minha realidade. Exato. Bom, se para ele 35 tá bom com aquele cenário, quanto que estaria bom para mim? Quanto que eu deveria ter na minha realidade, né? É algo proporcional, né? Exato. Não na ponta da régua ali, certinho. Trazer todas as informações para o teu posicionamento mercadológico também, né? Sim, de volta para toda essa questão de onde tu quer chegar e aí o que tu vai usar de estratégia. Assim. É isso aí. Bacana. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada, Imagina. Bruno. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Temos muitos temas a tratar se quiserem. E aí, quando quiserem, eu estarei de volta aí. Obrigado pelo convite. Numa próxima vinda para Canoas, já avisa que já... Tá certo. Então, tá, muito obrigada, pessoal. Continue assistindo os nossos podcasts, a gente traz muito conteúdo para você. Se vocês quiserem conhecer mais da Supermídia, então falando a questão de trade marketing, aí a gente consegue ajudar bastante, oferecendo recursos aí para você conseguir negociar com seu fornecedor os espaços publicitários dentro da loja. Muito obrigada, pessoal. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @supermedia.digital, e se liguem nos próximos episódios do podcast. Tchau, tchau. Legal.